Vamos, vamos começar então. Gênesis 37. O Que eu achei estranho, né, ó, o comportamento, mesmo o pessoal daquela época lá, esse sentimento que eles tinham de o pai ou alguma pessoa gostar mais de um que de outro também, né? o pai tem a preferência por um filho, né? Isso. Você sabe que japonês tem muito disso, né? Geralmente é o mais velho. Varia, hein? Você sabe que no Brasil o caçula geralmente é o paparicado, né? É isso. Quando é menina, então lascou, né? Aí pronto. Você é o quê? Mais velho ou caçula? O mais velho. Hum, São quantos irmãos? Dois. Hum, hum. E dois não tem muita briga, né? Só dois mesmo. Um é mais velho, o outro é caçula. Então, é, eu não sei se, tipo assim, na verdade, sempre tem uma diferença, né, de tratamento. Aí, mas é justo, né, você dá preferência para e discriminar o outro, tem sempre essa dúvida. Só que, na verdade, ninguém é igual, né? Hum, Ninguém é igual e eu pelo menos, né, eu tenho 4 filhos, mas eu procuro não discriminar ninguém, mas eu não trato nenhum deles igual ao outro, nenhum. É cada um de um jeito. A mais velha já é casada, né? Tem família no Brasil. Mas pessoas diferentes precisam ser tratadas também de forma diferente. Eu vejo assim, né? Não é questão hum, de discriminação, né? A gente, talvez seja isso aí. Não sei, talvez ele tivesse isso, né? No Japão tem muito isso. É normal até, na maioria dos lugares tem. Pai que dá preferência mais para um filho do que para outro. Aí vamos fazer o seguinte, eu no capítulo 37, eu vou ler aqui, vou ler meio corrido, para adiantar o máximo que puder, tá bom? Aí vocês podem me acompanhar aí, se for diferente a versão, mas o sentido deve ser o mesmo, né? uhum, Aqui está falando de Jacó, é o neto de Abraão, tá? O famoso Abraão. Aí diz assim, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que era José, amava, perdão, Jacó, né? Israel era Jacó. Amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ciumeira, né? Teve José um sonho e uhum, relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Arávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras.
teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim os enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E de longe o viram. Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para livrar deles, para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Estava bem intencionado aqui o Rúben, né? Hum, Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, essa que o pai tinha feito para ele, e tomando, lançaram-o na cisterna vazia sem água. Quiseram um poço vazio aqui essa cisterna. Tá entendendo? Então que era bem fundo. O bagulho era bem fundo. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isso. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias, levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura.
E de fato chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda. Esse aqui foi o capítulo 37, né? Vamos Uhum. orar rapidinho para a gente começar aqui a aprender aqui o que esse livro aqui tem para ensinar para a gente, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar junto e reunido na tua presença para aprender da tua palavra. Te pedimos socorro para que esse alimento possa nos fortalecer conforme a tua vontade. Amém. Amém. Abençoa a vida do Luiz para que ele também possa crescer, Senhor, Amém. e ser uma pessoa conforme o teu coração, conforme a tua vontade, e Em receber nome as de muitas Jesus. bênçãos que tu tens para ele, para as pessoas que estão ouvindo. Amém. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Resumindo aqui essa história, esse aqui é o início, né? Uma armação que os irmãos fizeram contra José por ciumeira, porque o pai estava dando um tratamento diferenciado e a Bíblia diz que ele amava, né? Ele amava mais a José. E engraçado, sabe o que é que José não era o caçula, também não era o mais velho. Ele era o segundo mais novo, né? Benjamim era o caçula, né? Mais adiante explica, né? Explicado, né? Isso aqui. É, no Egito, né? Aqui já vai começar, no 38 já começa a história dele no Egito. Ele já chegou lá em alto estilo, como escravo. Foi vendido como escravo. Vou ler aqui o índice aqui do 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho. A este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezide quando o teve, e Judá, pois, tomou a esposa para Er, e seu primogênito, o nome dela é Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não lhe teria sido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tima, ele e seu amigo Hira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para
coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás, Senhor, até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não o encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar do filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. Lhe chamaram Zerá. Perdão, esse trecho aqui é um parêntese para a história do que aconteceu com Judá, né? Um dos irmãos, né, de José. Esse Judá, inclusive, você sabe o que significa? De onde vem a palavra judeu? Vem de Judá, porque esse aqui foi o que originou a tribo da qual pertencem, né, os judeus hoje, né? Tem, lógico, judeus de outras tribos, mas essa tribo que acabou dando nome para o povo judeu, né? Que a gente chama judeu hoje em dia. E a história deles é meio torta, né? É meio incesto, adultério. E sabe o que é uma coisa espantosa? Essa história aqui é meio cabulosa, né? Se eu for ver em detalhe. Mas já que a gente passou aqui, Jesus ele é chamado de leão da tribo de Judá. É dessa tribo aqui, cheia de história cabulosa. Jesus veio dessa tribo. A linhagem, né? A linhagem de Jesus, de todos os irmãos de José, que são 12, daí as 12 tribos de Israel, ele veio justamente de Judá, que não era um cara certo, não. Ele era um cara todo torto. Era um daqueles que queria matar José. Aí eu fiquei pensando, mas por que que Jesus não veio pela descendência de José, né? Que era o cara mais certinho, né? Que tem a história mais bonita, fez as coisas certas. Por quê, né? É, E depois a gente começa a ver também que teve um monte de descendentes, de ascendentes, perdão, ascendentes, né? Que foram antepassados de José e de Maria, que foram gente que fizeram coisa muito pior. Só que a gente aprende que Deus, ele não olha pro histórico da pessoa. Ele não olha pro merecimento da pessoa.
porque ele faz questão de fazer, escrever certo por linhas tortas e mostrar que não é o caso, você é certinho, por isso eu vou te abençoar. Não é isso. Ele olha o coração. E, e ele faz pessoas improváveis, usa pessoas improváveis para fazer um trabalho extraordinário, né? Fantástico. Ele não está interessado aqui em pegar os melhores. Ele quer pegar pessoas tortas, pessoas que têm muito pecado, muito problema, transformar e escrever uma história através dessas pessoas, dentre as quais estamos nós. É assim que Deus faz as coisas. Não é porque a gente é bonitinho, porque a gente tem mérito, não. É porque Ele é bom e Ele abençoa até quem não merece. E bem diferente da gente, né? É o 39, né? No 39 que já tem continuação da história do José no Egito. 38 que eu li foi só mesmo para a história de Judá, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe dessa história de Judá, questão de tempo, a gente tem uma jornada pela frente. Alguém sabe o que aconteceu no 39 em diante com o José, na casa do novo dono dele, do Potifar? Que, se pensa bem, o cara foi levado como escravo para um outro país, um país muito rico, por sinal, para trabalhar de escravo. Não tem nenhuma semelhança, não, com a gente? Porque, na verdade, a gente saiu da nossa terra, a gente não foi vendido como escravo, né? Mas a verdade é que a escravidão mudou de nome só, né? E hoje o escravo tem um salário. Se bem que naquela época alguns escravos tinham salário também, né? E tinha uma certa autonomia, mas tinha muitas restrições. Não tinha direito de um cidadão normal. E alguma semelhança tem com a gente, né? A gente está aqui num país estranho, numa terra estranha que nem a nossa, e muitas vezes a gente se sente como se fosse um escravo. José, 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, José abençoou a casa do egípcio o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ele, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então
Ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxestes veio para ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor, pois, ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu as mãos, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia se fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente percebe uma coisa aqui, né? A mulher do Potifar, do patrão lá, ela já estava, não era de pouco tempo que ela estava dando em cima do José, né? Ela estava doidinha por ele. E José sempre saindo fora, sempre saindo fora. Até que um dia ela deu bote, né? E ele fugiu, só que deu nisso, né? Ficou a roupa dele lá que ela usou como se fosse prova, né? Uma falsa prova de que ele tinha atacado ela. Você já foi. Quem aqui não foi acusado injustamente alguma vez, né? Parece que isso dá uma revolta, né? Dá uma revolta isso, caramba. E sabe que aqui no Japão já teve caso, uns casos meio medonhos, que aqui no Japão é um dos poucos países livres, né, que se diz país livre, democrático, que tem ainda a pena de morte. E já teve caso de pessoas que foram condenadas à morte, foram enforcados injustamente. O, o sistema de investigação da polícia errou, o judiciário errou, e o cara foi morto, injustamente, inocente. Mesmo alegando inocência, ele disse, não, tu é culpado, vão te matar, e mataram o cara. A que ponto pode chegar uma injustiça, né? É uns casos meio medonhos. Você puxar no YouTube, você vai ver, tem vários casos assim. Nos Estados Unidos também já aconteceu isso. E imagina só, o cara ser condenado à morte, imagina a vergonha. Que depois o cara perde a vida por uma coisa um crime que não cometeu. Esse caso aqui de José, eu acho que seria bem por aí, né? Ele pode dizer, ah, não, mas eu não fiz nada, não, mas tá aqui a prova. A mulher gritou e outra tá com a tua roupa na mão. Quer dizer, na verdade, a mulher, isso aí, não, se pensar bem, não prova isso aí. Não prova. Mas aí a mulher, tipo, mulher é sempre vítima, né? É a parte teoricamente mais fraca e aí o cara se ferrou. Só que ele não se revoltou. Não se revoltou com essa injustiça e procurou, dentro da cadeia, dar o melhor dele, assim como ele tinha feito na casa do patrão dele, do dono dele, né? E eu acho o seguinte, né? Aqui diz que o patrão dele, quando soube disso, ele ficou com muita raiva, ele se acendeu a ira, tá no 19, né? No 39, capítulo 39, verso 19, diz que ele teve muita ira. Só que, fala a verdade,
O cara ali, ele é tipo, ali ele tem poder de vida ou morte. Aí tem um escravo lá que deu em cima da mulher dele para pegar a mulher dele. Fala a verdade. Naquele tempo, ele dizia só, mata esse cara aí. Chamava os guardas dele, o cara era chefão do exército lá da época. Mata esse cara aí. Acabou, mandava matar e pronto. Mas apesar de ter ficado irado, ele pegou e mandou prender José. Só prender. Acho meio estranho, né? Se o cara realmente tivesse com tanto. Se tivesse com tanta certeza que o José era culpado, ele teria mandado matar José. Hum. Naquela época, então. E ele não fez isso. Apesar que deu uma punição para ele, mas eu acho que o cara conhecia a mulher que tinha. Ele já conhecia. Ele não era tão bobo assim, né? Mas assim, tipo, ele não tinha como não fazer nada, né? Tinha que fazer alguma coisa. Mas a impressão que dá é essa, né? Porque a pena foi relativamente leve para aquilo que a mulher tinha dito, né? Que é uma coisa grave, né? Atacar a mulher do patrão, bicho, é pena de morte. Mas o detalhe aqui é que está falando que o Senhor estava com José. Isso também, será que não facilitou isso para não ser uma penalidade maior para ele? É, talvez, não é. E tudo que ele fazia prosperar, porque o Senhor estava com ele. A gente não, na época José não sabia, mas ele estava fazendo parte já de um projeto gigante, um projeto fantástico para salvar o mundo inteiro, né? Que no final a gente vai aprender, né? E um projeto que deu certo apesar de ter acontecido tanta coisa que aparentemente jogaria tudo por água abaixo. Mas o por que que funcionou e foi um plano bem sucedido, um plano de Deus bem sucedido? Porque José, ele era uma pessoa que andava diante do Senhor. Ele buscava a Deus. Apesar de todas as circunstâncias contrárias, ele era uma pessoa, era um homem que buscava a Deus. E, infelizmente, já naquela época, isso era raro. Hoje em dia, continua raro. Um dos objetivos que eu tenho com esse tipo de trabalho aqui é exatamente esse, de que essa realidade mude, né? A começar por cada um de nós. Que já está aqui, o outro Luiz está entrando aqui. Que a gente seja diferente do resto do mundo. Se o mundo todo está torto, não quer dizer que a gente também tem que ser torto. Vamos procurar andar diante de Deus, porque ele tem uma história fantástica também para escrever na nossa vida. E a gente não precisa se preocupar em ficar fazendo coisa muito difícil, muito complicada. E a gente só precisa andar diante de Deus, buscar a presença dele, aprender dele. E o resto ele faz. O resto ele faz. Entra, né? Voltando novamente àquele aquele assunto lá que a gente tratou no vídeo passado, no encontro passado, é que entre as coisas que a gente tem que fazer para agradar a Deus e para não ser vítima de, de golpes, a gente pode até ser prejudicado muitas vezes, mas no final das contas, Deus resgata a gente da situação que a gente, situação ruim que a gente está. Ele faz, às vezes, da injustiça que acontece com a gente uma bênção. Mas olha só, uma coisa que também está bem. Todas as vezes, né, que fala de José, diz que ele se esforçava para fazer o melhor que ele podia fazer na situação que ele estava, na posição que ele estava. Como escravo na casa de Potifar,
depois como prisioneiro na cadeia, no calabouço, e a cadeia naquela época era meio medonha, era caverna, né? E mesmo assim, lá dentro, ele procurava fazer o melhor dentro da cadeia, a ponto que ele ganhou confiança e, e ele Pode esquentar, Danilson. se tornou o chefe lá da cadeia e acabou ajudando o carcereiro a tomar conta dos outros presos, né? Então, a gente precisa entender isso aí. A gente tem que. O que está na nossa mão, vamos fazer o melhor. Vamos dar o melhor de nós. Porque isso aí, Deus sagrada. Isso aí, Deus sagrada. Ah, mas eu queria estar fora desse, dessa minha situação aqui de escravidão. Eu queria ter liberdade. Vai ter liberdade. Aqui, José não tinha liberdade, mas ele tinha a esperança, ele tinha fé que o jogo ia mudar. Ele não sabia quando, mas isso ia mudar. Como de fato aconteceu lá na frente, né? E foi uma mudança fantástica que aconteceu em questão de minutos. Deixa eu perguntar para vocês, quer continuar mais um pouquinho? A gente fica por aqui, a cena do próximo capítulo. O que vocês acham? Parece que o microfone de vocês está desligado, né? Por que será? Vocês estão me ouvindo? Eu não Eu estou. tô ouvindo, é que eu ativei o microfone agora. Ah, tá. Então, O Luiz acabou de entrar, eu, por mim, continuo. o Luiz acabou de entrar, acho que ele deve ter tido de hoje. Então, a gente estava terminamos o 39. Então, é que eu tô chegando agora em casa. Ah, tá. Bem-vindo. Esse aqui é o Luiz Spoga. É, Então vamos lá no 40. É a história de José que está no. Para quem está chegando agora, é a história de José que está no Gênesis. A gente está no capítulo 40 agora, vamos entrar no 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, o padeiro, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Então eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tornei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão do Faraó. Então lhe disse José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó
te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, era aniversário de nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. O que vocês acham aqui dessa atitude de José de ter pedido para que o copeiro, né? Diz aqui no 14: Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que te seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Olha, José aqui, sabe o que ele está fazendo? Está fazendo política. Ah, fazer política não é errado, política é todo mundo sujo. Mas José está fazendo política aqui. Ele está criando conexão com a pessoa que tem o maior cargo lá no país lá dele, que ele está, né? Que é no Brasil seria o presidente, né? No caso aqui é o faraó, é o rei do Egito. Criar conexões, negociar, essa atividade se chama política. E José já estava fazendo isso. Política não é do diabo, não, viu? Política é de Deus. Só que o diabo tomou conta. Sabe por quê? Por culpa nossa. Porque quando os bons se calam, os maus prevalecem. Talvez os bons estejam intocados dentro de uma fábrica no Japão. E o país deles está tomado por um bando de ladrões. A gente tem que entender o seguinte: o José aqui ele estava fazendo política sem ser político ainda, e ele estava preparando o terreno e tentando entender o que ia acontecer, porque alguma coisa ia acontecer, ele não sabia, apesar que ele tinha o dom de interpretar sonho, tinha muita sabedoria, mas ele não sabia o que ia acontecer, não sabia, mas ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Uma coisa de bom, porque hoje a gente está aqui, aparentemente, num encontro que a maioria das pessoas, na verdade, não se interessa. Mas eu vou falar para vocês, isso aqui é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Eu mais amo. E eu espero que vocês também peguem gosto por isso, porque quando a gente vê o resultado acontecendo, isso dá uma motivação tremenda. Eu vejo aqui em casa as coisas mudando, coisas sendo transformadas, sabe? A Bíblia diz que quem não cuida dos seus tem negado a fé e é pior que o incrédulo. E eu nunca cuidei dos meus, a verdade é essa. Eu sempre fui muito negligente, relapso e irresponsável nesse ponto. Até um dia que eu fui achado por Deus, que foi nessa pandemia aí, não faz muito tempo não, de um religioso da casca para fora. Ele me resgatou uma vida totalmente diferente. Ele me mostrou o que é o reino de Deus.
E eu fiquei impressionado com o que eu descobri e com o que eu estou descobrindo. E a partir daí, eu sei que Deus vai sempre fazer alguma coisa boa, talvez muito melhor do que eu imagino, só não sei o que é. Mas eu sei que quando isso acontece, isso já aconteceu várias vezes, isso não vai parar de acontecer, eu tenho certeza, porque eu tenho base para crer nisso, né? Esse trecho aqui, ele mostra isso, e a Bíblia inteira mostra isso. A Bíblia, ela é a boca de Deus. E ela promete que quando a gente busca Ele, Ele dá presente para a gente, presente em cima de presente. É de glória em glória. As coisas estão sempre melhor e quando o contrário, né? Quando a gente está fora da vontade de Deus, boas coisas não acontecem. Então, ó, eu quero deixar aqui uma lição, né, para a gente, de que a gente tem que ter esperança, porque, infelizmente, as coisas boas não acontecem todo dia, mas vão acontecer, né? Apesar de, aparentemente, não estar mudando com a velocidade que a gente quer, mas o José, ele passou anos dentro da prisão. Ele passou. Tem gente que diz que foi 3 anos, outros dizem que foi 2 anos, mas o fato é o seguinte: foi entre 2 e 8 anos que ele ficou na cadeia. Não foi pouco tempo, né? E para quem está preso injustamente, não é pouco tempo, né? E a gente é meio apressado, mas a verdade é o seguinte: por não fazer as coisas que tem que ser feitas, a gente está décadas na mesma situação. Quando a gente está na mesma situação por muito tempo, por muitos anos, muitas décadas, na verdade, a gente achou ali uma cadeia e a gente não entende, né? Por que que a gente não sai disso? Eu aprendo aqui uma lição, é que a gente tem que ser intencional. Se a gente quer melhorar de vida, a gente tem que ter essa intenção e entender que tem um Deus, temos um Pai que trabalha por nós. E a gente não sabe como que ele vai agir para tirar a gente dessa situação. Só que a gente tem que estar na expectativa que isso vai acontecer a qualquer momento. E vai acontecer, como aconteceu com José. E José demorou alguns anos. Acho que a gente também já esperou alguns, mas vamos ser bem honesto com nós mesmos e com o nosso Pai do céu. Vamos reconhecer. José esperou entre, provavelmente pela média matemática, uns 4 anos, 5 anos. Mas ele esperou sem sair da presença de Deus, buscando a Deus. Isso não é muito fácil, não. Quanto tempo a gente consegue aguentar sem receber resposta na presença de Deus, sem sair, sem se desviar, sem esquecer as coisas que Ele tem feito pela gente? Essa é a lição que eu tiro aqui desse capítulo 40 da história de José. Alguém tem uma outra lição que pode tirar aqui desse trecho? Alguma coisa que dá para jogar para nossa realidade aqui? Se não, vou fazer mais uma pergunta. Passamos para o. A gente terminou agora de ler o 40, o 41 seguimos ou paramos? Vamos para a próxima. A gente já está com 50 minutos aqui do nosso encontro. Vocês acham? Dá para ir até. Vamos encerrar às 21 horas, então? Aí a gente continua aqui no 41, provavelmente 42 vai dar para ler também. Dá, Diogo, para você? Tudo bem? Pode ser? Então, vamos lá. A gente está no. Terminou o 40, vamos no 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Nilo é o rio, né? O maior rio lá do Egito. No rio subiram 7 vacas, formosas à vista e gordas, pastavam no carriçal.
Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o faraó, o copeiro-chefe, Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembrou-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a seu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, formosas à vista, e pasteavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram-se 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e as feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó para que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra,
e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que eu faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos desse modo. E o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zaferiate. É isso? Zafenate, perdão, Zafenate. Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, nos 7 anos de fartura. A terra produziu abundantemente e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades, o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhes Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em toda a terra do Egito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e o vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. A fome prevaleceu em todo o mundo. A história, vocês sabem que ela é cíclica, né? Ela faz isso aqui, ó. Ela se repete. De uma forma ou de outra, sempre a natureza ela está sempre cheia desse movimento aqui, senoide, né? A senoide são aquelas ondas quase perfeitas, né? E vocês sabem que as crises, elas são cíclicas, né? Essa crise aqui, ela veio de um ciclo. Muito bom, depois afundou e ficou 7 anos numa
uma situação de crise muito grande, de muita fome, crise econômica. Eu percebo o seguinte, né? Tem uma lição muito importante para a gente aqui. Tem época que a gente precisa produzir muito, que a gente tem que se esforçar para ser muito produtivo, mas tem época que a gente precisa guardar, saber preservar patrimônio, patrimônio que chega nas nossas mãos. E você sabe que alimento tem um prazo que, tipo assim, não dá para guardar alimento para sempre, né? A maioria dos alimentos precisa de refrigeração. E o Egito é um país muito quente. Como é que ele conseguiu armazenar alimento em numa época que não existia refrigeração, uma quantidade gigantesca, por tantos anos, e em celeiros? Quem já viu, né, já trabalhou com isso, sabe? Quando a gente deixa alimento estocado por muito tempo, começa a dar bicho, traça, e começa a dar praga, né? Então, e aí pronto, acabou, perde tudo, né? Não sei se vocês já viram aquele bichinho que dá no macarrão que fica muito tempo guardado, intocado. Arroz também é a mesma coisa, feijão. Então, se passar anos assim, foram 7 anos de fartura, 7 anos guardando, ficar 7 anos guardando um alimento, depois mais 7 anos aí para. Na média foi 10 anos, mais de 10 anos, né, de estoque de alimento. Como que conseguiu naquela época guardar tanto alimento por tanto tempo? Uma quantidade gigantesca de alimento. Aí que tá. Não está escrito aqui, mas dá para a gente entender que, como era alimento, de alguma maneira, José desenvolveu uma tecnologia de conservação de alimento. Apesar de não ter os recursos que existem hoje em dia, mas ele desenvolveu essa técnica. E deu certo, deu muito certo, porque o alimento estava em condição de ser vendido, né? E aqui o detalhe. Ele era o primeiro-ministro, a pessoa mais influente do país. Percebe aqui uma coisa. Ele também não fez Bolsa Família. Ou Bolsa Brasil, aqueles programas que todo governo faz, aqui tem o Secato Rogo, né? Para dar para aquele pessoal pobrezinho que não tem o que comprar. Não, é o seguinte, mano. Se você tem dinheiro, eu te vendo. Se você não tiver, morre de fome. Mas se você não quiser realmente sobreviver, você faz o seguinte: você se vende como escravo, que aí eu te compro. E assim funcionava naquele tempo, né? Não tinha populismo, não. Era ou você tem dinheiro, ou você morre, ou você se vende como escravo. O que acontece? Vocês acham justo isso aí? Vamos falar a verdade. Putz, mas tem o pobrezinho, né, que não tem condição de comprar. Coitado dele. Mas, na verdade, é, a realidade ela é dura e ela é cruel às vezes. E principalmente com quem tem a oportunidade de se preparar para uma situação difícil e não o faz, não se prepara. Então, aí a gente pode dizer, é pobrezinho, coitadinho, só que se preparou. No tempo que dava para se preparar, se preparou? Não. Então, quando chegar o tempo ruim, vai sofrer bem mais do que o que deveria sofrer. A realidade ela não pode ser mudada, ela pode ser maquiada, né? Uma coisa que acontece é que hoje, né, os mafiosos que estão no governo, eles inventam um monte de medida populista para agradar o povão, para conseguirem votos, mas é só para maquiar uma realidade que não pode ser mudada. A vida é cruel, a verdade é essa, sabe? Não tem caminho fácil. Infelizmente, né? Os pobres sofrem mais. Infelizmente, mas vocês sabem, né? Quem que nunca estendeu a mão para alguém necessitado, né? E a gente foi criado
num ambiente onde a gente tem na cabeça, não, é o governo que tem que ajudar. E aí, um bando de mafiosos toma conta do governo e se dizem, eu vou salvar o povo, a gente vai ajudar o povo. Mas são pessoas que têm uma segunda intenção, uma terceira intenção muito maligna na cabeça. E eles fazem que ajudam, só que, falar a verdade, fazer caridade com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Quero ver ele tirar do bolso, que nem a gente faz quando vai ajudar alguém. O pobre, quando ajuda, ele ajuda com o dinheiro dele, do bolso. O político, o mafioso, ele ajuda roubando de nós e dando para o pobre, às vezes dando para nós mesmos, dizendo que ele está dando. Ele roubou da gente e está dando de falar. O cara é bom demais, rapaz, vou te falar. E a gente acredita nessas conversas. Ele rouba da gente e faz caridade com esse dinheiro, com a gente mesmo, às vezes. E a gente bate palma ainda. A gente precisa ter consciência do que está rolando na realidade por trás. O mundo jaz no maligno. A gente estava lendo isso hoje. E, infelizmente, isso é uma realidade. O mundo jaz no maligno. O mundo é dominado por pessoas com más intenções. Infelizmente, é a nossa realidade hoje. Aí, mas está dizendo, mas José, mas ele também fez isso, né? Não, José não fez isso. Ele não fez medida populista. Ele simplesmente aplicou a realidade. Você quer comprar, você está passando fome, quer comprar alimento, está aqui. Você, olha, e outra coisa, você sabe que naquele tempo não tinha internet, não tinha rede social, mas o boca a boca funcionava muito bem, muito bem. Tinha uma estrutura de comunicação muito boa. Todo mundo sabia naquela época que ia vir 7 anos de crise tremenda, e 7 anos de abundância, 7 anos de crise. Daria para todo mundo se preparar. Hoje em dia a gente não sabe, fala a verdade, a gente não sabe, tipo, vai vir crise, não vai? Ninguém sabe. De repente estoura uma bomba aí, e a tendência é que vai acontecer uma crise forte, né? A gente tem evidência, inclusive na palavra de Deus, que vai ser uma crise diferente, porque ela vai ser forte, como nunca houve, a economia vai colapsar, muita gente vai sofrer, só que vai ser assim, tum, tum, vai cair e vai levantar muito rápido, vai levantar artificialmente, né? Mas vai vir. E aí vai vir muito pior do que era antes. Vai vir com a total perda de liberdade das pessoas, né? Mas aí naquele tempo, todo mundo sabia que ia vir, que estava correndo 7 anos de prosperidade e viria 7 anos de fome, de crise muito brava. Aí a pergunta que não quer calar: por que que todo mundo não se preparou? Pelo menos o pessoal ali do Egito, pelo menos o povo do Egito, que todos estavam ali sabendo disso, a maior parte, sabe? Corria esse boato ali. Pô, mudou, o faraó entregou o governo para toda a administração entregou para um hebreu que é o povo inimigo até do povo egípcio, né? O povo hebreu que depois veio a se chamar o povo de Israel, que depois, hoje a gente conhece como o povo judeu, né? Então todo mundo sabia dessa história, todo mundo. Isso aí não era escondido de ninguém, isso não estava rolando em segredo, o povo todo sabia por que que as pessoas, praticamente a maioria, não se preparou. Mas José, com o poder que ele tinha na mão, ele se preparou. Ele se preparou. Aí eu vou perguntar para vocês, é cíclico, né? É certeza que vai vir. A gente não sabe, não tem a vantagem de saber exatamente como, quando, né, que vai vir, mas vai vir. Aquela queda. José sabia. E todo mundo sabia, ele avisou todo mundo. Avisou o rei, avisou todo mundo. E estava todo mundo envolvido naquele projeto de armazenar alimento, o governo armazenar alimento para ser vendido, não dado, vendido na época da maior crise. Foi quando o Egito se tornou o país, já era rico, mais rico ainda. Ele cobrou um imposto de 20%, um imposto até módico hoje em dia, o imposto, na verdade, o imposto que eu somei uma vez deu 2/3 de tudo aquilo que a gente produz vai para o governo. 2/3, é 66%.
E José instituiu um imposto de 20%. Numa situação emergencial para segurar um estoque para aguentar a crise. E a gente? O que que a gente está fazendo? Porque, é certeza, se a gente está passando um tempo de bonança, de tranquilidade, pode ter certeza, vai vir um tempo de crise. Só que na crise, o Egito não estava ruim, até porque era até 7 anos de fartura, né? E aí José aproveitou para armazenar, para dar a grande virada na crise. O que que a gente está fazendo hoje para preservar o patrimônio, para a gente poder se dar bem quando vier o tempo ruim? E vai vir. Por quê? Aqui em casa a gente está numa fase de correr contra o relógio. Está correndo contra o relógio fazendo isso aí, armazenando não alimento, mas armazenando patrimônio para a crise que vai vir e também porque a gente está focando muito na liberdade. Junto com a preservação de patrimônio, a gente ganha de presente a liberdade. O que que a gente tem feito? Na verdade, eu não gosto de falar muito disso porque dizem que eu sou meio fanático. Mas estudando os fundamentos, eu descobri que o Bitcoin, ele não é só uma criptomoeda. Ele é uma ferramenta do reino de Deus. Ele é um cumprimento de profecia. E aí eu fiquei assustado quando estudando, né, sobre o Bitcoin. E hoje o que a gente faz é transformar o patrimônio que a gente tem, o máximo que pode, em Bitcoin. Eu estou disposto até a vender tudo para aplicar só em Bitcoin. Bitcoin não é investimento, né? Bitcoin é uma moeda, mas uma moeda que nunca existiu igual na face da Terra. Nunca. Nem o ouro pode se comparar a Bitcoin, porque ele tem muito mais vantagens sobre tudo que já existiu até hoje. Hoje eu considero assim, a única maneira da gente realmente preservar patrimônio e ter liberdade, porque a gente pode pegar um trocinho desse aqui, ó. Isso aqui é uma Ledger, é uma hard wallet, é uma carteira digital. Aqui a gente pode armazenar, se possível, se a gente conseguir conquistar isso aí, toda a riqueza do mundo pode entrar dentro de um aparelhinho desse aqui. E fica com a gente. Fazer o que a gente chama de autocustódia. Isso aqui é uma revolução, porque até hoje o que a gente sempre teve é o quê? A gente tem dinheiro e está no banco. Enquanto está no banco, não está com a gente. Aí tá, a gente tem o dinheiro que em espécie, né, que fica com a gente, que inclusive vai acabar, né? Esse dinheiro vai acabar. Dinheiro em espécie. No Brasil praticamente não existe mais. Na China não existe já. E quer dizer, a gente não tem mais a posse do dinheiro, do que a gente conquista com suor, né? A gente não tem mais posse. Agora com isso aqui a gente coloca o nosso Bitcoin. Coloca aqui e outra, a gente não precisa dar satisfação para ninguém. Você sabe que quando a gente sai do Japão, tem que fazer um monte de declaração. Quando entra no Brasil, sai do Brasil, a mesma coisa. Qualquer país tem um monte de burocracia para entrada e saída de valores. Isso aqui não. A gente não tem que dar satisfação para ninguém. Porque nenhum governo tem poder para controlar isso aqui. Liberdade. Você pega o teu patrimônio, leva e traz para onde você quiser. Liberdade que nunca existiu desse jeito. Aí sai, Eduardo, mas se perder isso aqui, lascou, né? Não, não lascou, não. Pode perder. Ah, mas a gente vai confiscar a carteirinha aí. Pode confiscar. Sabe por quê? Para acessar isso aqui, precisa de tipo uma senha. E essa senha nesse caso aqui, são 24 palavras. Eu decorando isso aí, pode ficar. Você não consegue mexer nada aí. Quem confiscar não vai conseguir. Não vai conseguir fazer nada. E eu com essa senha, consigo movimentar de qualquer lugar que eu tiver. Tá bem protegido.
Só que, tipo assim, ajuda. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda muito, facilita. Mas eu posso pegar qualquer outra. Isso aqui é uma marca, né? Chama Ledger, mas pode ser qualquer outra marca que faz essa função de armazenar a chave de acesso para a criptomoeda que está no blockchain, né? No caso, o Bitcoin. Olha, isso aí precisa realmente de um aprendizado. Não é uma coisa assim que é comum hoje em dia ainda, mas que é extremamente importante esse aprendizado para a gente poder vencer, não só hoje, né? Mas daqui para frente. A liberdade está muito ligada com isso aqui. Ah, não, mas eu não me ligo a esse negócio de dinheiro, porque dinheiro é coisa do diabo. Se é coisa do diabo, então faz o seguinte, dá as coisas do diabo que você tem tudo para mim. Eu quero, eu preciso. Para mim, dinheiro é uma ferramenta importante. Tem gente que fala assim, fala esses absurdos, né? Porque o dinheiro não é do diabo. O diabo tomou conta, é verdade, mas não é dele. Não é dele. Hoje o dinheiro está totalmente contaminado, de fato. Tá? Pela inflação, pela corrupção, o governo imprimindo dinheiro a rodo para cobrir rombo de falcatrua, de propina, de corrupção, todo tipo de coisa. O Japão, apesar de ser um povo relativamente honesto, mas ele não é 100% isento de corrupção, não. Tem corrupção, sim. Né? Então, e aí a gente fica fora desse sistema financeiro maligno que é controlado pelo governo através desse sistema aqui do Bitcoin. Tá? Como funciona o Bitcoin? Como é que faz para a gente negociar, comprar? Como é que faz para transformar o patrimônio em Bitcoin? Isso precisa de estudo, tá? E está totalmente disponível para qualquer um na internet, de graça. Precisa de dedicação. Se vocês concordarem, a gente pode começar a fazer, estudar também sobre Bitcoin, né? Eu recomendo. Ninguém vai conseguir passar pela fase que a gente está vivendo, pelo tempo que a gente está vivendo, sem preservar seu patrimônio. Não existe. Olha, eu sou investidor, eu gosto muito de investir em imóveis, mas não existe nada que se compare com ter ativos, ter patrimônio em Bitcoin. Imóveis é considerado investimento seguro, só que Bitcoin é muito melhor, pela liberdade. Pra você ter ideia, se eu tenho imóvel aqui e eu preciso de dinheiro para alguma coisa, alguma necessidade, fazer algum pagamento dentro ou fora do Japão, eu não tenho como pegar esse imóvel e, tipo, vou te pagar com um pedaço do meu imóvel. Não dá. Mas se eu tiver o patrimônio em Bitcoin, eu posso fazer isso, movimentar o Bitcoin para qualquer lugar do mundo, sem precisar pedir licença para ninguém, porque está aqui comigo, eu tenho acesso. Eu digo acesso porque o Bitcoin é um sistema, é tipo um cloud, eu chamo blockchain, né? Que está na internet, é descentralizado, centenas de pessoas têm computadores que estão ajudando a administrar esse sistema. E desde 2009, né, que está funcionando e até hoje se provou muito seguro. Então, estudar, gente. Estudar porque isso aqui pede um pouquinho de mexer com os neurônios, tá? Vale a pena. Recomendo, por favor, estudem. Está disponível na internet. Vale a pena você gastar 20 minutos, 30 minutos por dia durante um mês para aprender sobre Bitcoin. Faça isso. Você vai precisar. Não importa a situação que você esteja, não importa se você está bem, se você está mal, mas você vai precisar aprender sobre Bitcoin. Aprenda e faça o possível para transformar o máximo que você puder do teu patrimônio para Bitcoin. E faça autocustódia, tá? A gente compra Bitcoin na corretora, que é centralizada, é controlada pela máfia do governo, mas a gente já pega e coloca na hard wallet, que é onde a gente realmente tem segurança. Ninguém consegue pegar daqui da gente. Ninguém. Né? A gente pode ir para qualquer lugar do mundo e está aqui. Né? A gente pode, por exemplo, você tem ideia? Sabe como que a gente pode fazer remessa de Bitcoin? Aqui, em conversa. Pode fazer pelo WhatsApp, uma mensagem de celular. Pode mandar dinheiro, sabe?
sem precisar passar por sistema bancário, sem precisar pedir autorização para ninguém. Tem taxa, tá? Taxa ainda é cara, mas tem um sistema que é praticamente taxa insignificante, paga moedinha só. Muito mais barato do que uma Coca-Cola no de Durham Bike. Muito, muito, muito barato. Nunca houve isso. A gente pode ir, por exemplo, a qualquer lugar do mundo e usar o que está aqui dentro para pagar. Isso nunca existiu, né? Eu quero despertar a curiosidade de vocês. Eu faço isso e eu recomendo. Busquem aprender sobre o Bitcoin. Está acessível ainda. Ainda dá para comprar. Vai chegar um tempo que não vai dar. Vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais inacessível. E um dia não vai dar mais para comprar, na verdade. Porque quem tem Bitcoin, isso aqui é limitado. São poucos Bitcoins que existem no mundo. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que se vender como escravo para quem tem. Vai chegar um tempo, eu provavelmente eu não vou fazer isso. Mas quem tem Bitcoin, vai... Dinheiro ninguém vai aceitar mais. Esse dinheiro, né, esse moedinha, papel colorido, né, que chamam de dinheiro, ninguém vai aceitar porque isso aí não tem valor. O que vão querer? Seguinte, vem trabalhar para mim de escravo o resto da vida. Aí eu te dou uma migalha de Bitcoin. Se você quiser, se não quiser também, tá tudo bem. Fica aí com teu sofrimento, porque vai ter um tempo que vai haver choro e ranger de dentes. Porque no tempo de se preparar, ninguém se preparou. Naquele tempo não tinha isso aqui. Mas tinha celeiro. Isso aqui representa aquele celeiro que tinha naquele tempo de José. E ele desenvolveu uma tecnologia para preservar alimento. Isso aqui é tecnologia que foi desenvolvida para a gente preservar patrimônio. A semelhança do Bitcoin, do sistema Bitcoin, da autocustódia, ela é muito grande com o que a Bíblia ensina. Então, é por isso que eu digo, hoje a gente tem a facilidade de ter isso aqui acessível. Vamos aproveitar. Vamos nos preparar para depois a gente não começar a reclamar e achar que é injusto. Ah, você está me vendendo, eu sou pobrezinho, coitadinho de mim. Não. O que acontece é que a gente sofre porque a gente é negligente, irresponsável com nós mesmos. A gente não semeia e quer colher, né? E a gente quer colher ainda na horta dos outros que plantaram, né? Meu pai é o pai da Casé, do Bolsa, também a gente tem uma história aí. A gente é família de agricultor e vinham os ladrões para colher na horta que os nossos pais plantavam. Eram os sócios, né? Chamava sócio. Às vezes chegava lá de manhã, estava tudo já arrancado, as verduras, horta depenada. E às vezes a gente acaba querendo fazer isso aí, querendo tirar de onde a gente não plantou. Isso é roubo, né? A gente precisa ter a nossa plantação, plantar, porque aí a gente vai colher. E não querer colher onde a gente não plantou. Tá bom, pessoal? Essa lição que eu tiro aí dessa história de José, até aqui, a gente terminou o capítulo 41, né? Tá bom? Vamos continuar então na próxima vez, do 42 em diante, tá bom? Tem alguma lição a mais para falar aí? Tá todo mundo com o microfone desligado, né? Hum, Senão, tá a gente beleza, não. vai. Mas deu para entender bem. Vamos comprar Bitcoin, pessoal. Vamos aprender, tem que estudar. É uma novidade ainda. Mas conforme assim, eu recomendo assim, vamos estudando e já aplicando na prática. Eu vou mandar aí um vídeo que eu fiz de como comprar Bitcoin na corretora aqui no Japão, né? Aí, com o tempo, a gente vai também mandando possível outros vídeos. Acho que está disponível no meu canal até esse vídeo. Tá bom? Tá Esse mesmo certo. canal que é onde eu coloco esses vídeos aqui. Tá ok? Então, ó, Acho que pessoal, minha voz não saiu. saiu, tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo aqui, moço. Ah, é? Tá. Então, não tá saindo Então, imagem, mas eu falei que deu para entender sim a mensagem. já foi. Agora fica a questão de estudar o Bitcoin sobre como proceder, né? É porque esse celeiro aqui, o nome desse celeiro se chama blockchain do Bitcoin, hoje em dia, né? Vai de nós agora, a gente toma providência ou não, depois a gente vai ficar só reclamando.
E aproveitar que deu uma queda, hein? Deixa correndo aqui para ver o que dá para fazer para comprar. Quando cai, tem que comprar. E quando sobe, a gente tem que ficar, na verdade, torcendo para cair de novo. Nem sempre. Ficou abaixo de 6 agora, né? Ainda tá aparecendo. Mas ele tem isso aqui muito. Ele é uma moeda que tem uma oscilação muito forte mesmo. É até uma tentação, né? Que eu fiquei pensando, puxa, eu vou começar a fazer trade com isso aí. Tá uma tentação doida. Comprar na baixa, vender na alta. Comprar na baixa, vender na alta. Porque se você acerta o tempo para fazer isso, caraca, você não precisa fazer mais nada. É uma tentação. Eu digo, não vou fazer isso porque senão eu vou ficar louco. E eu não gosto disso, eu não gosto. Ele fica muito preso ali, né? Focado, eu não gosto disso. Pode ter liberdade. E também não tem garantia, né? Tipo, a pessoa vende na alta, ela pode continuar subindo e nunca mais cair também. Então, é um risco muito grande. Né? Mas como você sabe, né, que tipo agora ela caiu, tipo vai subir, é certeza. Então vamos comprar agora. Aí você compra e ela cai mais. Aí, se isso acontecer, é segurar. Tem que segurar, não pode fazer prejuízo, né? É por isso que tipo é importante, olha só, se você olhar no espectro aí até de um ano é mais, 3 anos, 10 anos, você vai se dar muito bem. Só que se você olhar a curto prazo, dá medo. Dá medo. Mas por isso que eu digo a importância da gente ter fonte de renda que segurem a gente, que a gente não precisa desesperar, tipo, para ficar trocando os bitcoins que a gente tem. Porque o ideal, o Bitcoin é você aplicar e segurar ele por pelo menos 100 anos. Essa é a regra, né, que todo mundo que aplica em Bitcoin fala. Aplica para você, porque sabe o que acontece? Na verdade, a gente está gerando uma riqueza que ela vai permanecer para anos e anos e anos. A gente vai poder deixar aí para gerações futuras. A gente pode usufruir, tem que usufruir, mas o grosso vai ficar por aí, porque a gente não vai ter, não vai viver o suficiente para consumir todos esses bitcoins. Não vai. Todos os bitcoins, não, da riqueza que ele vai se transformar, né? Porque se você olhar 5 anos, o que era Bitcoin 5 anos atrás, está muito parecido com a história de José. Tipo, são 7 anos, né? 7 anos de riqueza, de geração de riqueza. Depois vai vir 7 anos de crise. O que é 7 anos de crise? O sistema vai colapsar, o sistema financeiro. Só que o Bitcoin ele não tem como colapsar, porque ele é limitado. Não é controlado por nenhum governo, por nenhuma empresa, por nenhuma pessoa em particular. Ele é descentralizado. Múltiplos administradores, né? Que hoje em dia, do tamanho que está, não tem como ser corrompido. Na verdade, isso é uma cultura diferente daquilo que a gente vive, porque todo o sistema ele é centralizado. O governo é centralizado, o banco é centralizado, uma empresa é centralizada, o poder é centralizado. Então, quando a gente ouve falar de descentralizado, a gente não tem nem ideia o que é. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um modelo descentralizado e apliquei na minha empresa. Por isso que eu digo que a minha empresa é uma empresa em células. São pequenas células que trabalham em conjunto dentro da nossa empresa. E cada célula, futuramente, tem que virar uma empresa. Já está virando, né? A gente já está com 2 células, né? Uma é o meu filho, a outra é um rapaz que trabalha com a gente. Já tem mais um aí que está em vista de virar... Não é empresa, mas tipo assim, ter uma... ser tipo uma MEI aqui no Japão. Né? E futuramente aí, quem sabe, a gente está trabalhando para isso, para que se torne realmente uma empresa. Então, esse é o sistema descentralizado, que, na verdade, é uma cultura diferente daquilo que a gente vive hoje, né? Em todo lugar. Tudo é centralizado, mas o Bitcoin ele é descentralizado, assim como o reino de Deus é descentralizado. Né? Apesar de ter um Deus acima de todos, mas o reino de Deus ele é descentralizado. Cada filho de Deus tem uma célula onde a gente governa, onde a gente reina, uma área onde a gente reina, onde a gente governa.
E são vários reis, vários governantes que trabalham em conjunto dentro do reino de Deus. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por hoje. Se alguém tem mais alguma coisa aí para falar que aprendeu, senão a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Tenha um bom fim de semana. Obrigado aí, Nomi. Obrigado. Obrigado pela presença e segunda-feira, se vocês quiserem fazer fim de semana, a gente pode fazer sim. Provavelmente domingo, aí vocês avisam, tá bom? Mas a gente vai ficando por aqui hoje. Segunda-feira, 20 horas, a gente tá na área de novo, tá bom? Tá certo. Falou. Obrigado aí, Nomi. Grande Tá, abraço. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.